Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Estamos aqui nos preparando para a glória de Deus. Quinto dia, quinta aula, nossa segunda semana, expondo o Pentateuco. Feche os teus olhos, curve sua fronte, fale-nos com Deus. Amado Deus e eterno Pai que estás no céu, no nome de Jesus queremos adentrar uma vez mais na tua presença, tributando ao Senhor gratidão, louvor, honra e majestade. O Senhor é adorado, ó Deus. É a tua palavra quem congrega entre nós e tabernacula em nossas entranhas. Por isso traga-nos a luz, a revelação e se manifesta de uma forma especial. Nós pedimos a tua bênção, ó Deus. Que o Senhor esteja conosco para a glória do seu nome. Amém. Graças a Deus. Queridos, hoje encerrando para a glória de Deus o Gênesis 1, falando sobre o sexto dia criacional. Assim como o quarto dia completou o primeiro, o quinto dia completou o segundo, nós vamos hoje ver e vislumbrar o ápice da criação, o sexto dia completando o terceiro. É evidente e é válido lembrar de que no terceiro dia, Deus então chama o elemento seco terra e o ajuntamento das águas mares. Deus separa a terra do mar. Deus cria uma parte seca chamada terra, cria uma parte, um ajuntamento de água chamado mar. É evidente de que no quarto dia, como tratamos aliás no quinto dia, Deus enche as águas do mar de animais aquáticos e agora sobeja essa parte chamada terra seca, que já tinha a vegetação, porém não tinha agora os seres viventes para nela viver. E então no sexto dia, Deus vai encher este elemento chamado terra. Vamos à leitura do exemplar da Bíblia Sagrada, paramos no Gênesis capítulo 1, versículo 24. Agora a leitura para a glória de Deus. Então disse Deus: produza a terra. Observe isso. Assim como no Gênesis 1:20 ele diz: produzam as águas, porque as águas produzem animais aquáticos. A origem desses animais remete à sua habitação. Agora a terra vai produzir as suas criaturas. Vamos lá. Então disse Deus: produza a terra criaturas viventes, segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e monstros da terra, segundo a sua espécie. Faço a leitura em outra tradução. Produz a terra e seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. Então, o que na minha tradução está como monstros da terra são animais de origem selvagem. Deus, versículo 25, pois fez as bestas selvagens, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, segundo a sua espécie, e todos os répteis da terra, segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então nós vemos aqui a coinonia divina, Deus enchendo a terra de animais, dividindo-os em três esferas: animais domésticos, representados na face de bezerro do querubim, e animais selvagens, representados na face de leão do querubim. E Deus também criando os répteis da terra, representados na face do homem, que há de governar sobre toda a criação. Então, nós vemos aqui a perícope divina manifestando uma diversidade e o cuidado de Deus com o seu jugo, para que não haja a mistura, para que cada um seja formado segundo a sua espécie, porque essas espécies têm um significado importante. Elas mantêm o equilíbrio, da fauna. Quando se mistura o jugo, se tiram as características predominantes. Nós prosseguimos então na leitura para depois fazermos um análogo aqui, uma exegese. Versículo 26. Então disse Deus:
façamos, no plural, circule isso, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e que domine, observe isso, e circule, domine sobre os peixes do mar, águas, sobre as aves do céu, firmamento, sobre os animais domésticos, terra, e sobre toda a besta da terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra, ou que o seja. Deus está dando ao homem, que será agora a coroa da sua criação, o domínio sobre tudo que foi criado. Deus está dando ao homem, fazendo o coroa da sua criação, está estabelecendo o homem como o ápice da criação, para que ele domine sobre as aves do ar, sobre os animais aquáticos das águas, e sobre todo animal terrestre, seja esse animal doméstico, selvagem ou réptil. Deus está dando ao homem autoridade sobre todo tipo de animal. O homem deveria sujeitar a ele toda a criação, inclusive sobre todo réptil que se arrastasse sobre a face da terra. No versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então este homem aqui é no sentido humanidade. Deus está criando o ser humano, e dentro do ser humano chamado homem, Deus está criando XX e XY. Deus está criando homem e mulher. Pastor, vai se repetir no capítulo 2 uma criação, porque Eva vai ser tirada da costela de Adão. Sim, senhoras e senhores, o que nós temos no capítulo 1 é um grande resumo de tudo que Deus fez nos 6 dias criacionais. E o que temos reproduzido no capítulo 2, a partir do versículo 3, melhor dizendo, a partir do versículo 4, nós vamos ver o autor do Gênesis compilando o 6º dia em detalhes. Então, o que acontece no capítulo 2 não é uma nova criação humana. O que acontece no capítulo 2 é o relato em detalhes do que aconteceu aqui em Gênesis 1, 27. Porque em Gênesis 1, 27, nós temos o resumo: Deus criando o homem. E nessa criação em que Deus cria o homem, Deus está criando macho e fêmea, fazendo homem e mulher. Agora, no capítulo 2, o autor está detalhando como fora feito o homem e como fora feita a mulher. Amém? Não confunda isso. Nunca houve 2 criações de homens. Um único homem. A Bíblia diz que todos procedem de Adão. Um único Adão. Amém? E uma única Eva. Por isso é chamada de mãe de todas as criações. Mãe de toda a humanidade. Porque Adão e Eva são os primeiros criados por Deus. Porém, a Bíblia só vai dar a eles nome. A Bíblia só vai dar a eles características. A Bíblia só vai dar a eles detalhes do capítulo 2, que é um grande detalhamento do 6º dia criacional. Ora, estamos no capítulo 1, e nesse capítulo 1 nós temos um resumo. E neste resumo, o autor faz questão de dizer de que no 6º dia, Deus cria os animais e Deus cria o homem. Macho e fêmea os cria. Amém? Vamos seguir? Verso 28. E aqui eu quero a sua atenção. Eu quero já abrir aqui um precedente para falar algo poderoso. Então Deus nos abençoou. Olha aí, a mesma condição da bênção de Deus. Lembra da nossa aula de número 4? A bênção de Deus tem características. E agora Deus vai dar ao homem 2 características a mais do que tudo o demais que tem a bênção de Deus. Porque a bênção de Deus é caracterizada na multiplicação, na frutificação e na capacidade de encher. Todo animal é uma bênção. Por que todo animal é uma bênção? Porque ele frutifica, ele multiplica e ele cresce. Toda fruta é uma bênção, porque ela frutifica, porque ela cresce, porque ela multiplica. E quando eu falo fruta, eu não digo aquela que nós comemos, mas o pé de fruta, a vegetação ora criada por Deus. Então Deus tem a capacidade de trazer a sua bênção sobre a criação, para que a criação automaticamente frutifique, multiplique e enche a terra. Mas no homem, no verso 28, eu quero que você
separe um caderno, uma caneta e agora você marque 5 características que vão ser entregues ao homem, mas ao homem Adão. Essas características vão se perder por conta do pecado, tá? Nós vamos fazer agora um quadro comparatório, comparando Adão e o segundo Adão, o terceiro, o quarto, quinto, sexto, no sentido humanidade, não a Cristo em si. Nós vamos comparar o primeiro homem com a humanidade após a queda. Então você vai escrever o homem Adão e a humanidade após a queda. Neste homem Adão, você vai colocar embaixo 1, 2, 3, 4, 5, e nós vamos enumerar 5 características que foram entregues a Adão no âmago da sua criação. Está aqui no versículo 28. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai-vos, número 1. Multiplicai-vos, número 2. E enchei, número 3. Marcou aí? Subjugai, número 4. E dominai, número 5. Então o homem recebe 5 características, 5 qualidades da bênção divina: frutificação, multiplicação, capacidade de encher, subjugo ou autoridade e domínio. O homem recebe essas 5 qualidades divinas na sua bênção, para que ele exerça sobre toda a criação. E a própria Bíblia diz que essas 5 são qualidades, características para serem usadas sobre, a sequência do versículo, sobre todos os peixes do mar, as aves do céu e sobre toda criatura vivente que se arrasta sobre a terra. Então esse sobre a terra inclui animais selvagens, animais domésticos e os répteis que se arrastam. Toda criatura terrena, o homem deveria dominar sobre ela. Todo animal aquático, o homem deveria dominar sobre ele. E toda ave que voasse, o homem deveria dominar sobre ele. Percebeu isso? Deus está dando ao homem uma coroa. Porque uma coroa, o termo de reino, Deus estabelecendo o homem como rei sobre toda a criação, para que o homem reine, para que o homem governe, para que o homem exerça autoridade. E assim não foi. Adão recebeu essas 5 características, essas 5 qualidades. Na sequência, o texto prossegue também dizendo assim: eis que eu vos dou, disse-lhe mais. Então não parou por ali, veio mais coisas. Disse-lhe mais: eis que eu vos dou, bendito seja Deus, eis que eu vos dou toda erva que produz semente e que existe sobre a face da terra, e toda árvore que porta fruto e que dá semente, isso vos será para mantimento. Circule, isto vos será para mantimento. Então Deus não entrega só o mundo animal aos cuidados do homem, Deus entrega o mundo vegetal aos cuidados do homem, e faz com que o homem domine e tenha liberdade sobre toda a sua criação. Porém aqui nós temos um parêntese muito significativo, e eu quero que você tome nota sobre isso. Deus está impondo ao homem de que toda a fruta, toda a erva, toda a vegetação seja para o homem alimento. Você percebeu que Deus não está dando ao homem a proteína animal como fonte de alimento? Deus não está impondo ao homem que use os animais como fonte de alimento. Deus está dando ao homem uma dieta vegetariana. Deus está dando ao homem uma dieta vegetariana, porque o homem era amigo dos animais. Os animais eram amigos do homem. Havia um laço de amizade entre ambos, uma aliança, e o homem comeria dos frutos e das ervas, e de igual modo os animais também. Não existia essa cadeia alimentar desequilibrada que hoje temos, aonde um rivaliza sobre o outro, aonde a sua característica predominante dos animais é a inimizade. Nós vemos os gatos inimigos dos cachorros, nós vemos dentro da cadeia alimentar um inimigo do outro, porque esse desequilíbrio, essa inimizade é resultado do pecado. Só que aqui em Gênesis 1 o pecado não foi concebido, sequer existe, é uma criação perfeita,
E nesta criação perfeita não há inimizade na terra. Há uma comunhão, há uma alegoria, há aqui uma sintonia plena entre o homem e a criação. Por essa razão, Deus entrega ao homem árvores que dão fruto, ervas que dão semente. Essas duas serão a fonte principal de alimento do homem. E o que há em comum entre ambas? Nós temos aqui, neste cuidado, uma provisão eterna. Por que uma provisão eterna? O homem está comendo um fruto que com sua semente dará o fruto de amanhã. O homem está comendo uma erva que com a sua semente dará a erva de amanhã. O homem está comendo uma vegetação que com a sua semente dará a erva e a vegetação de amanhã. O homem não está recebendo de Deus o pão de cada dia. O homem está recebendo de Deus uma provisão eterna. Porque o cuidado de Deus não é momentâneo. O cuidado de Deus não é temporal. O cuidado de Deus é eterno. O cuidado de Deus é para todo o sempre. E nós temos isso reproduzido na humanidade. Antes do pecado, antes da queda. A terra era amiga do homem. O homem era amigo da terra. E dentro desta amizade, desta sintonia, havia comunhão entre ambos. O cuidado pleno, senhoras e senhores. Mas tudo isso será restaurado. Tudo isso será restaurado no milênio, no reino de Cristo, nosso Senhor. A Bíblia diz que a terra voltará a produzir árvores, e as folhas dessas árvores curarão a humanidade de todas as doenças que possuírem. Porque a árvore voltará a ser amiga do homem, o homem voltará a ser amigo da árvore. A Bíblia diz que o lobo e o leão andarão juntos. Daqui a pouco nós leremos esse texto, mas antes vamos ler Gênesis 1:30. E para toda besta do campo, e para todas as aves dos céus, e para todo ser que se arrasta sobre a terra, no qual há ânimo de vida, eu dou toda a erva verde como alimento. E assim foi. Está vendo aí? Para toda a besta do campo, animais selvagens, e para toda a vida que se arrasta sobre a terra, o gado e os répteis, Deus está dando a erva verde como mantimento. Não haveria necessidade de proteína animal. A criação divina não comia do sangue, não participava da morte. Não havia morte, irmãos. Não havia morte. Porque se os animais comem a vegetação e os homens comem a vegetação, não se derrama sangue. Se não se derrama sangue, não há morte. E por que não há morte nem derramamento de sangue? Porque não há pecado. Se não há pecado, não faz-se necessário derramamento de sangue. Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Então não se derramava sangue porque não havia pecado. Não havia necessidade de remissão. O homem era santo, a criação era santa, a terra era santa e toda ela estava cheia da glória de Deus. Que maravilha esse projeto, porque esse é o projeto original do Criador. Esse é o projeto que Deus designou e que o Gênesis 1 elucida a nós. Mas para encerrarmos o capítulo 1, enfim, depois de 5 aulas produtivas, excepcionais e extraordinárias, a Bíblia diz: e assim foi, no final do versículo 30, porque tudo que Deus determina fazer, assim o é. Tudo que Deus determinou na sua vida, assim o será. Tudo que Deus determinou sobre a tua casa e família, assim o será. Porque como disse Isaías no capítulo 43, antes que houvesse dia, Ele é, e não há quem possa fazer escapar das mãos de Deus. Operando o Senhor, quem impedirá? Versículo 31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi tarde e manhã o 6º dia.
E só para encerrar a tratativa, no capítulo 2, versículo 1, que na Bíblia original não tem capítulos nem versículos, então na sequência do nosso texto está escrito assim: assim foram acabados os céus e a terra com todas as suas hostes. Vou ler em outra tradução: e assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. Bendito seja Deus. Sem nenhum desastre, sem nenhuma intercorrência, sem nenhuma queda de Satanás, sem nenhuma precipitação de demônios, sem nenhum Big Bang, sem nenhuma manifestação terrível, a terra e os céus foram acabados, porque o que Deus começou, Ele terminou com perfeição para a glória do nome dEle. Só que aqui eu quero destacar nessa nossa quinta aula algo excepcional. Eu pedi que você tomasse nota e que você marcasse aí em seu caderno as 5 características ou 5 qualidades que o homem tem da parte de Deus. E você marcou: frutificar, multiplicar, encher, subjugar e dominar. Porém, essa é a criação original, dada ao homem antes da queda, antes do pecado, antes do homem oscilar em sua tratativa com Deus. Para que nós venhamos a desmistificar isso, precisamos compreender o Gênesis 9. Então vai para Gênesis 9. Gênesis 9, verso 1. Bendito seja Deus. Estamos aí? Gênesis 9, verso 1 está escrito assim: abençoou Deus a Noé e os seus filhos, porque aqui é pós-dilúvio. Noé e os seus filhos também é um tipo de Adão, porque Noé agora passa também a ser o princípio dos homens da terra. Assim como Adão foi o primeiro, Noé é o primeiro da sua geração após o dilúvio. É o homem mais velho, é o primogênito. Então nós vemos em Noé e nos seus filhos o que sobejou da raça humana, a saber, Noé e sua esposa, os seus 3 filhos e suas 3 noras. Temos 8 pessoas dentro de uma arca que vão dar sequência à raça humana, que será dividida em Sem, Cã e Jafé. Mas também falaremos sobre isso quando chegarmos no capítulo 9. Tantas riquezas, muito ainda estudaremos. É só o princípio de uma jornada de 18 meses. Eu espero em Deus que você seja fiel até o fim, porque o que você receberá nesses 18 meses, 1 ano e meio, marcará a sua vida e o seu ministério. E aqui em Gênesis 9:1, então diz: abençoou Deus a Noé. É a mesma bênção, porém agora ela é minimizada. A bênção que Noé está recebendo, que será compartilhada a partir da sua prole, é uma bênção diminuta, não é como a bênção de Adão, porque Adão não conhecia o pecado. Então vamos ver qual foi a diferença. Vamos lá. Bendito seja Deus. Ai, Jesus. Abençoou Deus a Noé e seus filhos e lhes disse: frutificai, 1, multiplicai, 2, e enchei a terra, 3. Então você fez aquele quadro escrevendo Adão com os 5, agora Noé com 3. Quais são os 3? Frutificai, multiplicai e enchei a terra. Eu te faço uma pergunta: comparando os quadros Adão e Noé, o que está faltando aí? Subjugai e dominai. O homem perdeu a autoridade, o homem perdeu o domínio, porque todo aquele que peca torna-se escravo do pecado. O homem que era livre se tornou escravo, e todo escravo não tem direito de subjugar e de dominar. O homem perdeu a autoridade e o domínio, porque pelo pecado ele foi escravizado. Ele perde esse domínio, este subjugo e autoridade, não só para com os animais, mas para com toda a criação. O homem deixa de ser amigo da terra. A partir daí a terra também sofre uma maldição. Estudaremos tudo isso.
A terra que era amiga do homem, que lhe devolvia tudo que o homem dava, ela passa a reter daquele fruto, passa a reter daquela semente e mingua o crescimento. Os animais que eram amigos do homem passam a ser inimigos e começa aí a cadeia alimentar que estudamos na escola, aonde um animal rivaliza com o outro em busca da sobrevivência desenfreada. Os animais aquáticos não têm mais relacionamento com os terrestres não têm mais relacionamento com os que voam, e toda a terra passa a viver um desequilíbrio. Não obstante a isso, vamos ler o verso 2 e o 3 do capítulo 9. Olha que transformação. Temer-vos-ão todas as bestas da terra, toda a ave do céu, tudo que se move, tudo que a terra produz, e todos os peixes do mar em vossas mãos são entregues. Percebeu? O homem continua recebendo dos peixes que se pesca, dos frutos que se colhem. O homem continua recebendo das aves que voam, mas não há mais amizade. Agora há o temor. Versículo 2, há o medo. Deus não criou uma criação com temor. Deus não criou uma criação para dar medo, para ter medo ou para sofrer medo. Deus criou uma criação pacífica, amiga e que andava em unidade. Mas isso se perde com o pecado. E no versículo 3, o mais abrupto acontece. Tudo quanto se move e possui vida, vos servirá de mantimento. Bem como a erva verde, tudo vos tenho dado. No primeiro Adão e no ápice da criação, Deus dá ao homem e aos animais a erva verde, a árvore frutífera, como fonte de proteína e de alimento. Mas agora, após o pecado, há um desequilíbrio na alimentação do homem. O homem agora comerá dos animais. Os animais agora também comerão uns dos outros. E começará um desequilíbrio. Tudo isso desencadeará a longo prazo o que nós vivemos hoje: a extinção de muitos animais, o desequilíbrio da flora, o desequilíbrio da fauna, o desequilíbrio das vegetações, porque em um mundo de inimizade se perde a principal essência, a criação. Então, nós estamos estudando Gênesis 1. Muita coisa mudou, mas eu quero que você entenda que um Deus que criou toda a terra em 6 dias, a criou perfeita. Não é evolucionismo, é criacionismo. Deus não criou o imperfeito para se aperfeiçoar. Deus criou o perfeito, que foi comprometido com o pecado e com a queda da humanidade. Tome nota sobre isso. Nós tínhamos uma amizade plena entre os animais. Nós tínhamos um equilíbrio. Nós tínhamos um cuidado poderoso de Deus com toda a sua criação. E a Deus o tributo de toda adoração, porque nós víamos evidente nos animais este cuidado. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 11. Livro de Isaías, capítulo 11. Nós vemos aqui uma profecia, no capítulo 11, uma profecia sobre o reino de Cristo que reinará na terra no milênio. E no reino de Cristo que reinará na terra no milênio, como segundo Adão, ele irá restaurar o que o homem perdeu por conta do pecado. Na pessoa de Cristo, que é santa como Adão era, porque quando eu digo santo, eu quero dizer que não conhece o pecado. Cristo então devolverá à humanidade o subjugo e o domínio. E como ele vai subjugar e dominar, a terra voltará a ter paz, a terra voltará a ter amizade. Olha o reflexo dessa amizade, reproduzida no capítulo 11, no versículo 5. E a justiça será o cinto que cingirá os seus lombos, e a verdade cingirá a altura dos seus rins. Olha o verso 6. E o lobo morará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito. Isso é impossível hoje. O bezerro
o leãozinho e a ovelha cevada pastarão juntos, e um menino os conduzirá. Você consegue imaginar um menino conduzindo um leão, um menino conduzindo um bezerro e uma ovelha, ambos juntos, sem que um mate o outro, porque serão amigos? O texto prossegue no 7 dizendo: a vaca e o urso pastarão juntos, e os seus filhotes se deitarão juntos. Então a amizade entre os animais será restaurada, e o projeto original dos animais comerem ervas também. Olha o que está escrito no final do versículo 7: e o leão comerá palha como o boi. O leão hoje precisa de quase 5 quilos de carne ao dia para ter uma alimentação rasa. Imagine um leão voltando a comer palha como um boi. É a restauração que será acreditada pelo segundo Adão, que é Cristo. Porque Cristo restaurará no homem a bênção original, a bênção primeva. E nesta bênção primeva, o homem terá 5 pilares. Na bênção sobre a humanidade, haverá capacidade de frutificar, multiplicar, encher, subjugar e dominar. O versículo 8: a criança de peito brincará na toca da áspide, e o recém-desmamado meterá a sua mão na cova do basilisco. Eles não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra será cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Nos traz muita esperança um futuro promissor como esse, mas este futuro não é imaginário, ele já existiu. Este era o princípio da criação, estabelecido por Deus no Éden. Amém? E aqui, para encerrarmos com chave de ouro esse capítulo 1 do Gênesis, nós vamos a um detalhe em pormenores do versículo 26, porque no versículo 26 do capítulo 1, nós temos um diálogo entre a divindade, onde está escrito: então disse Deus. No original, então disse Elohim. Elohim são deuses, no plural. Então disse deuses. Que deuses? O Pai, o Espírito Santo e o Filho. Mas eles não estavam sozinhos. Estava presente neste princípio absoluto o Pai, o Espírito Santo, o Filho como professores. E havia um aluno sentado nesta grande sala de aula chamada Universo. O aluno que estava sentado, Provérbios capítulo 8. Abra aí. Bendito seja Deus. Abra aí Provérbios capítulo 8. Bendito seja Deus. Oh Espírito Santo Deus. O aluno que estava sentado junto deste âmago do Gênesis 1:26, está escrito no capítulo 8, no versículo 22. Está escrito assim: o Senhor Deus me possuiu no início de seus caminhos, antes das suas obras mais antigas. Quais são essas obras mais antigas? Verso 23. Desde que a eternidade eu fui estabelecida, desde o princípio, aquele princípio, no princípio criou Deus os céus e a terra, antes da origem da terra. Então, antes do Gênesis 1:1, nós estamos falando daquele ato entre João 1 e Gênesis 1, naquele ato, naquele meio de tempo, a sabedoria foi estabelecida. Olha o versículo 24. Quando ainda não haviam abismos, eu fui dada à luz, aquela luz primeva, e antes de haver mananciais de águas abundantes. Pastor, e por que o Senhor tira a conclusão? Por que o Senhor tira a conclusão de que nós estamos falando da sabedoria? Porque este contexto do capítulo 8 tem um título. Qual o título? O clamor da sabedoria e a voz da inteligência. Nós estamos falando da sabedoria que foi entregue à humanidade. Hoje, quem nos ensina é a sabedoria, mas um dia ela aprendeu. E para que ela pudesse nos aconselhar, ela foi testemunha ocular de toda a criação magnífica da divindade.
Oh, meu Deus! Assim como hoje nós sentamos para aprender, para que um dia possamos ensinar. Se a sabedoria hoje nos ensina, um dia ela esteve sentada como nós, aprendendo com os verdadeiros professores, o Pai, o Espírito Santo e o Filho. Olhe para mim, imagine o potencial que você tem, porque hoje você é ensinado pela sabedoria, mas também possui o Espírito Santo. Você tem a aluna e o professor trabalhando na sua vida e dando a você o rico conhecimento da glória de Deus. Você tem a sabedoria no seu intelecto, o Espírito Santo no seu espírito e o Verbo na sua boca e o grande El Shaddai no seu coração. Você tem toda a glória da criação dentro de você. Glorifique a Deus por isso, porque tudo isso se tornou possível pela obra de nosso Senhor Jesus, realizada por nós na cruz. Quando Ele gritou, Tetelestai, está paga essa dívida. Ele deu a você a esperança de voltar ao princípio. Lembra-te do que disse Apocalipse, lembra-te de onde caíste. Nós caímos no Éden, mas para lá voltamos através da obra do Cristo, para vivermos a perfeição e a santidade com que fomos criados em Adão. E então disse Deus, façamos no plural, porque ali está o Pai, o Espírito Santo, o Filho e a sabedoria. Façamos o homem, mas agora não há pluralidade, sim singular, a nossa imagem. Se estão mais de um ali, o correto deveria ser, façamos o homem conforme as nossas imagens. Mas são 4 personalidades e uma única imagem. E o homem vai ser formado conforme essa imagem. Aqui está dito, façamos o homem. Mas no 27 está escrito, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Observou isso? É uma única imagem. Não são imagens no plural. Nós temos o Pai, o Espírito Santo, o Filho e a sabedoria, mas uma única imagem. Esta imagem precisa ser compreendida por nós. Precisamos estabelecer. Imagem é aquilo que se vê. Imagem é a reprodução de algo que já existe. E nós permitimos-nos a pergunta, qual é essa imagem que já era coexistente desde a eternidade? Que imagem é essa que já existia antes que Adão fosse formado? Porque Adão está sendo feito genérico daquilo que é original. Adão está sendo reproduzido daquilo que já existe. E permita-me dizer, há uma pergunta que ecoa, qual é a imagem? De onde vem essa imagem? Como disse, a Bíblia só responde perguntas que ela levanta. E ela está levantando uma indagação. Que imagem é essa? Como esta é uma pergunta que a Bíblia o faz, a Bíblia trata de responder. Vamos lá? Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Está escrito, Ele é a imagem do invisível Deus. Ele quem? Cristo, o nosso Senhor. Porque o contexto fala de Cristo. Verso 3, para contextualizar. Nós damos graças a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos a respeito da vossa fé em Cristo. Então, o persona principal que está sendo tratado e retratado no contexto é Cristo. Olha o verso 13. Ele que nos resgatou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do Filho de seu amor. O Filho de Deus tem nome, Jesus Cristo. E aí ele prossegue dizendo, em quem temos a redenção, no verso 14. A redenção nos foi dada por Cristo. E então ele chega no 15 dizendo, este Cristo é a imagem do Deus invisível. Então, o Deus invisível que habitava numa luz inacessível, que era luz,
e o Espírito de Deus, que era o Ruá, que era a mão divina invisível para a humanidade, havia um dos três que tinha uma imagem. Essa imagem pertencia a Cristo. Por quê? Porque ele é antes de Adão. E a sequência do texto vai dizer: se ele é a imagem do Deus invisível, ele também é o primogênito de toda a criação. A palavra primogênito quer dizer primeiro. Ele veio primeiro que Adão. O corpo dele já estava criado no Pai, antes que o Pai criasse o corpo de Adão. Então, como o Pai tem a perspectiva em seu intelecto e já tem um corpo criado para o Filho, ele agora olha para o homem e diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Porque a divindade tinha uma imagem, um corpo preparado para o Filho, porque a presciência de Deus já sabia que o homem pecaria, já sabia que o homem cairia, e mesmo sabendo de tudo isso, ele já tinha o projeto do Cristo, o corpo do Cristo, para que por meio de seu corpo, de seu sangue, houvesse a redenção para toda a humanidade. Quer ver isso? Hebreus capítulo 1. Bendito seja Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3. O qual é o resplendor da sua glória e a fiel imagem da sua pessoa. Bendito seja Deus, glorifique a Deus por isso. Jesus é a fiel imagem da pessoa de Deus. E o texto vaticina Cristo dizendo: porque sacrifícios e oblações já não te agradaram mais. Então tu me deste um corpo e eu vim aqui para fazer a tua vontade. No momento oportuno estudaremos sobre isso. Para encerrarmos tamanhas riquezas, eu encerro essa nossa quinta aula, terminando o capítulo 1 do Gênesis, respondendo talvez a pergunta que você fez: se Cristo é primeiro de Adão porque é o primogênito, se a imagem dele já existia para dar a Adão uma foto genérica, aonde estava essa imagem? Porque no céu só havia um trono e sobre ele estava assentado Deus Pai. Aonde estava Cristo, que não era conhecido dos anjos, não era conhecido dos anciãos, nem tampouco dos seres celestiais? Aonde estava esta imagem, este corpo, que é o primogênito de toda a criação, que viria à terra, encarnaria no ventre de Maria e pagaria o preço como parente remidor para salvar a humanidade? Onde estava a imagem? Toda pergunta que a Bíblia levanta, ela responde. João, capítulo 1, versículo 18. E aqui encerramos para a glória do Deus Todo-Poderoso. Vamos lá, João, capítulo 1, verso 18, está escrito assim: porque ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o deu a conhecer. Onde estava Cristo? Escondido no seio do Pai. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Enquanto a terra vivia após o pecado de Adão, um desequilíbrio e uma desorganização, Deus mantinha todo o controle no seu trono. E Cristo descansava para que no momento oportuno ele viesse à terra salvar a humanidade e toda a criação. Então, senhoras e senhores, nós encerramos a nossa quinta aula com uma certeza: Deus nunca perdeu o controle e nunca perderá. A sua vida está no controle de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Até a nossa próxima aula, agora entrando nos mistérios do Gênesis 2, para a glória de Deus.